Boa noite, pessoal. Vamos entrando que hoje é dia de live, execução estratégica aqui no canal, no perfil Info Direito do Trabalho. A Valéria está em todas, Leandro, já vamos chegando, pessoal. Olha, segunda-feira é dia de começar bem a semana. A gente fala que sexta-feira é o dia da maldade, na verdade é segunda-feira. O doutor Ulisses está entrando aqui. Vou adicionar ele aqui. Ele está entrando, vou deixar um abraço aqui pro pessoal que está entrando. E quem entrou, fica aí que hoje o tema é bomba. Hoje a gente vai falar de quebra do sigilo bancário no processo trabalhista. Doutor Ulisses, boa noite. Boa noite, tudo bom? Você me escuta bem? Eu escuto bem, vejo bem, o áudio está bom, tudo ok. E eu, tá tudo tranquilo aí? Beleza. Tudo tranquilo também. Eu tô falando pro pessoal que segunda-feira é o dia da maldade, não é mais sexta-feira. Segunda-feira é dia de planejar, resolver aquelas execuções paradas, dar aquela mexida no escritório, jogar aqueles Exatamente. processos para cima e colocar eles para impulsionar. E hoje foi um tema Ver o que muito. vai ter, ver Hoje o que foi vai um. ter prescrição intercorrente para não Nossa, deixar incidir, né? o pessoal nem dorme. Eles falam que às vezes está dormindo à noite, lembra da prescrição intercorrente e já acorda. Mas foi um tema muito pedido, foi quebra de sigilo bancário. O pessoal pediu para falar daqueles sistemas novos, Sysbajude, o pessoal está assustado com esse sistema, não sabe nada sobre ele. Simba, Verdade. Coaf, e muito mais. O pessoal tem muitas dúvidas sobre esse tema, sobre o que alcança, se alcança fintech, se não alcança. E queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso hoje. O pessoal está entrando aí, boa noite, Vamos, pessoal. vamos falar. Doutor, o senhor já contou para o pessoal, quem não conhece o senhor ainda, que o senhor foi oficial de justiça, trabalhou lá numa inteligência lá do tribunal, resolvendo execuções, aquelas execuções trabalhosas. Hoje o senhor é juiz de trabalho, o senhor é um juiz titular e tem esse sangue no olho ali para resolver as execuções trabalhistas. Então, eu acho que o senhor é a pessoa ideal para explicar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa problemática aí da quebra de sigilo e desse problema que todo mundo fala que é o calo do processo trabalhista, né, que é a execução. Aí já vamos direto ao assunto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do sigilo bancário, onde está previsto, se tem essa garantia, se é possível fazer a quebra do sigilo bancário no processo do trabalho. Bom, Danilo, enquanto você fixa o tema, então eu vou antes agradecer, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui no Infodireito com o pessoal do Execução Estratégica, do Leandro, que também é diretor de secretaria aí no TRT 18. Enfim, é uma satisfação enorme, especialmente estar com você, que é diretor já há um bom tempo, foi diretor em Goiânia, na nona vara, né? A Exato. vara foi premiada, inclusive. Enfim, por cumprir as metas do CNJ, de execução, inclusive, o que dá uma enorme satisfação. Mas vamos lá, vamos entrar direto no assunto. Quando a gente fala em quebra do sigilo bancário, a gente tem que pensar como medida excepcional, não é? Porque a regra é o sigilo, a regra é a proteção dos dados. Não é? O artigo 5º, inciso 12 da Constituição, estabelece o sigilo como proteção à intimidade, à privacidade. Enfim, o Estado não pode fazer essa devassa na vida das pessoas, salvo algumas exceções. A própria Constituição traz exceções no âmbito penal, e a Lei Complementar 105 amplia um pouco essas exceções. Né? Lá no caput do parágrafo 4º, né? Vamos falar assim. O parágrafo 4º do artigo 1º. Então, o artigo 1º, parágrafo 4º, traz lá uma série de situações. Trazendo para o âmbito trabalhista, a gente vai pegar a hipótese de ocultação do patrimônio e quando há indício de fraude, de simulação, enfim, em algumas outras questões. Aí, no âmbito do CSJT, a Resolução 140, regulamentou a possibilidade
à época com o Simba, né? E agora com o Cisbajude, que vai ampliar bastante essa, essa possibilidade. Mas aí eu te pergunto, Danilo, porque no âmbito da regulamentação a gente sabe que tem, está aí à disposição, mas como que é na prática? Os juízes têm feito, os advogados têm requerido a quebra, o afastamento do sigilo bancário? Doutor, assim, na prática, eu acho que cabe a pena, vale a pena diferenciar como era antes da reforma trabalhista e como é hoje. Porque antes, quando a execução era promovida de ofício, e o juiz ele tinha mais elementos, ele impulsionava a execução da forma a alcançar, né, a quebra de sigilo. Pós-reforma, eu tenho notado, os colegas advogados que estão aqui podem até atestar, que tem diminuído esse pedido. Ou, quando vem, ele vem num momento inadequado, ou vem com a fundamentação errada. E esses são, eu acho que, os principais motivos pelo qual os pedidos de quebra de sigilo hoje são indeferidos. Vários advogados comentam, olha, eu pedi, mas o juiz não deferiu. Aí pergunto, você pediu no momento adequado? Você fundamentou bem essa petição? Aí eu passo a bola para o senhor explicar para o pessoal quais são esses requisitos da quebra de sigilo, né? Não é em qualquer situação. Então, quando o advogado pode requerer e como ele fundamenta essa petição? Na verdade, o que acontece? Por isso que eu comecei falando da exceção, não é? Que a devassa na vida financeira do executado, seja o trabalhista, seja o executado de uma dívida civil, ela é exceção. Inclusive, eu pesquisei jurisprudência no âmbito trabalhista, no âmbito civil, no processo civil, no âmbito eleitoral, no âmbito criminal. O que prevalece? A devassa na vida econômica, ela pode ser feita em casos excepcionais. Então, quer dizer, a regra é esgotar os outros meios. No âmbito penal, ação. No âmbito não penal, esgotar os meios de busca patrimonial. Então, jamais vou fazer o Simba ou o Cisbajude se a pessoa tem veículo, por exemplo. Se a pessoa tem veículo, a gente vai atrás do veículo. Né? Então, o que é importante que a pessoa faça, que o credor faça? Faça uma investigação, o mini dossiê, aquilo que a gente sempre fala na busca de ferramentas de acesso público, e traga elementos para o juiz de que há fraude, de que há de que há ocultação de patrimônio. Por quê? Por provadas essas situações, ou consegue me ouvir? Que parece que travou para mim. A imagem do senhor travou, o áudio continua. Mas o som continua. Continua. Ó, agora parou até o áudio. Eu acho que travou. O senhor estava falando dos requisitos. Eu vou, enquanto o senhor entra aí ou volta a sua conexão, comentar dessa questão que a gente falou do momento adequado. Particularmente aqui na Vara do Trabalho, logo quando o juiz homologa a execução, ou seja, já teve um pedido do autor para o juiz executar e o juiz já determina ali alguns convênios, aquela consulta básica que a gente fala, né? A gente olha no Renajude, faz o Bacen, coloca lá no SADB, gera aquela restrição de nome, e se mesmo assim a execução resta frustrada, a gente vai passar a bola para o exequente, né? Intima ele para indicar diretrizes, a execução. E aí, muitas vezes, ele já vem nesse momento pedir a quebra de sigilo. O que o senhor acha dessa conduta? Está certo, esse momento é o adequado? Enquanto o doutor volta ali. Eu não sei se o senhor está escutando a gente, doutor. Está escutando? Não está escutando ele. Ó, ele saiu. Agora ele volta. Mas, pessoal, o que eu estava comentando com vocês é que, na prática, geralmente o advogado vem nesse momento processual indicar
fazer um pedido por juiz, por exemplo, de Simba. E, via de regra, esse pedido é indeferido. Indeferido por quê? Porque não está no momento processual adequado. Particularmente, o que eu indico? Eu indico avançar numa pesquisa de quebra de sigilo bancário quando os sócios já estão no polo. Então, primeiro eu indico tentar a execução tradicional sobre os bens da empresa, esgotou os bens da empresa, pede a desconsideração da empresa, já pede uma consulta CCS, vê se existe alguma situação de alaranjamento e depois de deferido o processamento lá do IDPJ, julgado o IDPJ, os sócios estão no processo, aí sim vale a pena, fica mais interessante o pedido de desconsideração. Por quê? Porque a gente consegue alcançar mais dados, não só da empresa, mas também do devedor. Vocês estão me escutando, pessoal? Não sei se eu caí. Eu vejo o aceno do pessoal, mas eu não vejo o doutor Ulisses. O pessoal está dando um ok aqui. Doutor Ulisses, eu aceitei o convite do senhor, mas não conectou. Eu vou cancelar aqui, o senhor pede novamente, pode ser? Tá, o pessoal está perguntando o que é CCS. A gente vai falar bastante dele hoje. Deixa o doutor Ulisses entrar e eu vou comentando mais com vocês um pouquinho sobre esses requisitos, né? Então, lá na lei que trata da quebra de sigilo bancário, ela já fala quando há indícios de fraude ou ocultação do patrimônio. O doutor Ulisses apareceu, eu vou permitir novamente ele aqui entrar, vamos ver se vai dar certo. Que está parecendo que está aguardando ele entrar. Então, o que é importante para vocês trazerem para o juiz na petição de vocês? Realmente esse indício de fraude ou ocultação de patrimônio. E aí que está a dificuldade para conseguir. Doutor? O pessoal está reclamando também do meu áudio. Oi. Eu caí 2 vezes, porque acho que o calor é tanto aqui em Cuiabá que deve ter derretido a fiação da internet, não é possível. Tá muito complicada. Mas desculpa, pode continuar na sequência. Tá? Doutor, eu estava falando que o pessoal ele tem dificuldade de encontrar esses indícios que a lei exige para ele conseguir que o pedido dele seja deferido. E eu ia comentar quais são os mecanismos que os advogados podem utilizar para trazer para o juiz esses indícios. Exatamente, Danilo. Qual que é a ideia? A ideia é que o advogado tem que ter em mente, o credor tem que ter em mente que a quebra do sigilo bancário, ela é excepcional. E ela é excepcional, então, por ela ser excepcional, ela demanda um prévio esgotamento das demais medidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto porque o prévio esgotamento pode ser um indicativo de que a pessoa realmente é pobre, não tem dinheiro para arcar com a execução. A execução frustrada faz parte do sistema. Quebrou. Processual. Mas quebrou, ou ele quebrou e não tem dinheiro. Né? E não tem, ou só tem um único bem, é bem de família, mora numa casa sem revoco, enfim. Não é perda de tempo o advogado insistir nisso. Agora, há elementos de fraude, que é o que, pelo menos na minha jurisdição, é o que predomina. Na jurisdição por onde eu passei, é o que predomina. Né? Que é aquela história da empresa quebrada, mas os sócios ricos. Aí o que o advogado vai fazer? Vai comprovar isso. E vai comprovar, seja por meio de provas mesmo, ou por meio de indícios. Né? Vai trazer indícios de que a pessoa mantém um padrão de vida alto, por exemplo, não tem R$2.000 para pagar a execução, mas mantém um convênio médico de 5.000. Quer dizer, quando olhou lá na declaração dele, na Receita, viu que ele paga um convênio médico de 5.000, é lógico que ele tem dinheiro, é lógico que ele está ocultando patrimônio. Né? E por aí vai. Então, aí a gente consegue, seja com foto do veículo, da casa, as pesquisas abertas indicando uma série de coisas, né? Carro em nome de terceiro, enfim, seja lá da forma que for, o advogado vai trazer isso para o processo e com base nisso vai insistir
no pedido de afastamento do sigilo bancário. E o padrão, pelo menos no seu trabalho, é do deferimento nesse caso. Inclusive tem jurisprudência dos tribunais dizendo que se o juiz indeferir, né, e por isso mandar o processo por arquivo, por exemplo, eles têm deferido. Né? Nessas situações tem alterado essa decisão do juiz de primeira instância. Né? Aí, eu vou aproveitar o ensejo, que eu acho que é o momento mais apropriado para falar para o pessoal, fazer um convite para o pessoal, é do nosso aulão. A gente vai fazer um aulão e é justamente sobre esse tema, sobre o uso estratégico das ferramentas eletrônicas de acesso público. Ou seja, aquelas que não dependem do juiz, né, que a própria parte ou o próprio advogado pode ir lá na internet consultar, e o uso dessas ferramentas para a solução das execuções. Esse evento vai ser no dia 17/9, às 19h30, no horário de Brasília. E o endereço para fazer a inscrição é lá no www.execuçãoestratégica.com.br. Acho que está lá na bio do senhor, né, doutor? O link. Na minha bio está verdade. Tá para participar do grupo. Ó, o Leandro aproveitou e já mandou aqui. Tá o acesso para o aulão. Eu vou confessar, doutor, que eu não lembrei de mandar. E aí, lá vai ser uma aula gratuita, exatamente. Então, altere, é bom alterar lá na sua bio. Mas, qual é a ideia? A ideia é, com esse aulão, mostrar quais as ferramentas disponíveis de acesso. Falhou de novo o áudio aqui para mim, eu não sei se falhou para vocês, mas o que é legal desse aulão que a gente preparou? Um e-book gratuito com todos os links dessas ferramentas, desses sites. Ou seja, eu não contei não, mas acho que mais de 30 links de sites interessantíssimos que você vai poder descobrir diversas informações, inclusive fundamentar seu pedido de quebra de sigilo. E e-book, várias dicas. Por exemplo, aquele devedor que gosta de ostentar nas redes sociais. A gente conta do caso do devedor que tem um barco, tem uma lancha, e posta lá nas redes sociais. Isso tudo você pode fundamentar, sim, na sua petição, para conseguir uma quebra de sigilo. Por quê? Porque aquele padrão de vida do devedor não coaduna com a realidade do processo. Pessoal, falhou a minha ou do doutor Ulisses? Que a doutora Ulisses acabou caindo. Se foi a minha, eu vou repetir. O nosso aulão vai ser dia 17 agora. Vai ser às 19h30. E é um aulão gratuito. E quem se inscrever vai ganhar um e-book com todos os links dessas ferramentas de pesquisa. Pessoal, então tá ok. Pedir desculpa para vocês, a conexão do Dr. caiu. Quem não sabe, ele mora lá em Cuiabá e a realidade da internet pro interior do Brasil aí é caótica, viu, pessoal? O Leandro está comentando aqui a data, então fique atento aí para ele. Sobre o momento, é interessante também notar para comentar com vocês o seguinte: não é em todo caso que o juiz vai deferir um pedido de quebra de sigilo. E não vai deferir por quê? Primeiro, como o doutor Ulisses salientou, a quebra de sigilo é uma situação excepcional. O sigilo bancário é um direito, está lá na Constituição Federal, então é uma cláusula pétrea, está lá no artigo 5º. Então, para você conseguir ultrapassar essa barreira, realmente tem que ser uma situação excepcional. Esse caso, então, o que a Justiça tem adotado? Que seja um caso relevante. Ou seja, dependendo do valor da execução ou o volume de execuções. Às vezes uma empresa tem 300, 600 execuções trabalhistas. Essa é uma situação, sim, que vale a pena pedir a quebra de sigilo bancário. Uma coisa que a gente gosta de comentar também é a situação fática da empresa. Aquela empresa, aquele devedor que realmente faliu, às vezes ele tem até a intenção de pagar, mas não tem bens, a quebra de sigilo não é uma ferramenta adequada para você usar
para ele. Por quê? Porque a quebra de sigilo, ele, via de regra, ele não vai te bloquear um patrimônio, ele vai te mostrar o rastro desse patrimônio, por onde o dinheiro passou. Ou seja, se a empresa está faturando, se está vendendo, e o Bacen não alcança essa empresa, vale a pena investigar. Tem situações, por exemplo, que a empresa ela é uma empresa de grande porte, o produto dela está na praça, ela está andando aí com caminhões, dirigindo. Olha, eu acho que o doutor Ulisses está pedindo para entrar aqui, não é? E, então, é dessa empresa que você, na quebra de sigilo. Bom, desculpe, meu celular travou, o computador também, o iPad também, eu tenho o celular da minha esposa, desculpe, mas sigamos. Doutor, eu comentei um pouquinho sobre os casos que vale a pena pedir e eu acho que ficou bem explicado. Eu vou passar dessa parte. Eu comentei Ótimo. também para o pessoal Vamos pular. do nosso curso e eu queria fazer uma pergunta para o senhor, aproveitando que o senhor voltou antes que sua conexão caia. O juiz ele tem que fazer uma decisão fundamentada para deferir a quebra de sigilo bancário. O senhor comentou que essa decisão não é fácil, ela realmente tem que ser uma situação excepcional e que essa decisão tem que ser fundamentada. É a pergunta que eu quero fazer para o senhor, que muitas pessoas já me fizeram. Olha, dessa decisão cabe recurso? Vamos lá. A gente tem eu vou dizer 3 possibilidades. Uma delas é em que não há possibilidade de recurso, né? E nas outras 2 há possibilidade de insurgência. Bom, a primeira é o juiz indeferiu. Ele indeferiu a quebra do sigilo e mandou o processo para o arquivo. Ele falou, não há hipótese, e outra, já esgotou tudo, manda para o arquivo. Mandou para o arquivo. Cabe recurso? Cabe. Cabe agravo de petição, uma vez que pôs fim, pragmaticamente, pôs fim à execução. A outra é indefiro, uma vez que não foram esgotadas ainda todos os meios, e há possibilidade de busca patrimonial por outros meios, e determina. Né? Então, vamos supor que só fez o Bacen, o Cisbajude agora, e não encontrou dinheiro. Aí ele falou, mas não pesquisou carro? Então eu determino que faça busca por carro, por imóvel e outras coisas. Aí, nesse caso, essa decisão ela é irrecorrível. Agora, aí uma terceira é em que ele deferiu, né? Aí o executado que se sentir lesado, entender que não era hipótese, uma vez que não há indício de fraude, por exemplo, não há ocultação de patrimônio, seja lá o meio que for, ele pode entrar com mandado de segurança. E aí a gente tem visto decisões aí nos 2 sentidos, para as 2 hipóteses, né? Tanto para o mandado de segurança quanto para o agravo de petição. E aí essa é a situação que o doutor Marcelo apontou, que os juízes de muitos tribunais não deferem o SIMBA. De fato, não deferem mesmo. Por quê? Com base em 2 coisas. Na seletividade, né? E que muitas vezes não esgotou os meios. Agora, com o Cisbajude, a tendência é ficar um pouco menos burocrático. E com toda essa avalanche de cursos, treinamento dos advogados, dos juízes, dos servidores, é provável que os operadores se familiarizem mais com esse tipo de ferramenta, né? E acabe adotando, em alguns casos, a quebra. O que acontece? Por exemplo, nos núcleos de pesquisa, eles adotam como praxe a quebra do sigilo bancário. Só que para ir para lá são só grandes execuções. Então, um dos requisitos é que são casos sensíveis. Quando a gente pega no âmbito penal, por exemplo, dificilmente vai fazer a quebra por um furto. Porque é um furto que pode dar processo, não chega a ser bagatela, mas não vai fazer uma devassa na vida da pessoa. Agora, a situação que envolva desvio de dinheiro ou valores milionários, faz uma devassa. Então, eles entendem, a jurisprudência entende que tem que haver uma ponderação, né? Então, muitas vezes o advogado briga pelo SIMBA, por exemplo, ou agora pelo Cisbajude, num pequeno processo, um devedor pequeno de um boteco ali, de fraude, de ocultação de patrimônio. Quer dizer, nessa situação vai ser.
O áudio falhou aqui para mim, eu não sei se falhou para todo mundo, mas eu vou compartilhar um pouquinho da experiência minha aqui como diretor. O pessoal, ele tem muita dificuldade. Ó, falhou ali. Não sei se vocês estão escutando. Travou, eu não sei se travou a minha também. Vocês podem me contar. Falhou de todo mundo ou só do Dr. Ulisses? O pessoal está falando que falou. Ah, a do Dr. Ulisses. Beleza. Falou de nós dois? Travou tudo, pessoal. É isso mesmo. Pessoal, está sem som o meu e o Dr. Ulisses? Ah, beleza. Alguém respondeu aqui, só o Dr. Ulisses. Então, vamos lá. Ele comentava da dificuldade de juiz deferir o CCS. E a gente fala, olha, é óbvio, vocês estão pedindo um processo errado. Será que o seu processo é o adequado? Então, faça essa análise criteriosa, porque quando você quebra sigilo, você lida com um volume de informações muito grande. A vara tem muita dificuldade de processar essas informações. Então, o que o juiz costuma fazer? Os tribunais costumam criar aqueles núcleos de pesquisa patrimonial. Eles criam uma estrutura lá própria para receber essa informação e tratar ela. Só que qual que é o problema? Não é todo processo que vai para lá. Então, vocês consigam ter uma estrutura para tratar esse tipo de informação. Porque hoje, com a reforma trabalhista, trouxe para o advogado toda essa responsabilidade de conduzir a execução processual. Então, o que a gente comenta? Tenham conhecimento desses institutos, saibam como requerer e quando requerer, e das opções. A gente comentou, olha, cabe recurso. Então, se você estiver diante de uma situação que vale a pena a prosseguir com o sigilo bancário, e se o juiz indeferiu, você tem a possibilidade de entrar com recurso e discutir isso no segundo grau. Se realmente sua petição estiver bem fundamentada, se for uma situação que, num caso excepcional, provavelmente o tribunal vai deferir. É o que a jurisprudência tem mostrado aí para a gente, doutor. Eu não sei no Mato Grosso, mas aqui o tribunal, às vezes, determina a realização do convênio e devolve para a secretaria fazer, para o juiz de primeiro grau fazer. O que muitas vezes acontece é que não foi pedido no momento certo ou da forma certa. E aí o tribunal, muitas vezes, vai manter a decisão. Mas quando é a situação, em regra, o tribunal tem mandado fazer. Isso eu verifiquei não só no âmbito dos TRTs, isso inclusive no âmbito da Justiça Estadual. Né? Agora, Danilo, eu queria caminhar para uma próxima pergunta, que é o seguinte. Ótimo. Do Simba, mas vamos falar do Simba. Por onde começar? Por onde a secretaria começa? Deferiu, ótimo. Como que faz? Quando chegou lá para o diretor cumprir, como é que ele faz? Doutor, excelente pergunta. Porque às vezes o pessoal pede a quebra de sigilo, mas e aí, né? Por onde a gente vai? Eu, particularmente, o que eu gosto de fazer? Trazer o CCS para os autos. O pessoal perguntou agora há pouco o que era o CCS. Então, é aquele cadastro lá dos clientes do sistema financeiro. Ele vai trazer todo o relacionamento que o devedor tem com as instituições financeiras. Então, se ele tiver um relacionamento lá com a operadora de cartão de crédito, traz esse relacionamento para a gente. Com banco, com cooperativa, e aí vai. E, além disso, se tem algum procurador com poderes para gerir aquela conta do devedor. O que a gente costuma achar nessa situação? O laranja, né? Então, que é um caso típico de fraude. O cara criou uma empresa, a empresa está no nome de um terceiro, mas o dono está lá gerenciando as contas. Olha, gerenciar a conta é um ato de gestão. Através do CCS, a gente consegue constatar isso. Uma vez constatado, vocês têm que pedir para trazer para o processo esse laranja. Então, já é uma dica aí para vocês, pessoal. Agora, doutor,
O pessoal falou que não ouviu a pergunta, travou na hora. O que o doutor perguntou foi na prática, quais são as ferramentas que a gente usa, quais atos que a gente desencadeia quando o juiz dá aquele despacho, deferindo a quebra de sigilo. Então, o primeiro que eu faço é o CCS. E o que eu quero achar com o CCS é esse tipo de informação, de algum laranja, de algum procurador ou algum relacionamento bancário que vale a pena eu ir atrás. A partir daí, hoje, é a ferramenta do momento que todo mundo está falando, que é o Sisbajude, né, doutor? Sisbajude, a gente está com a expectativa, igual o senhor comentou, de facilitar esse nosso acesso, de ganhar agilidade e de espalhar realmente a quebra de sigilo. E o famoso Simba, né? Além lá daqueles relatórios do COAF, eu não sei se vale a pena a gente falar deles hoje, porque é um assunto muito vasto. Mas o que eu quero deixar claro assim que é um mar de informação. São muitas informações e abre assim uma caixa de Pandora para a gente conseguir investigar o devedor, investigar fraudes e achar o laço lá do dinheiro. Doutor Ulisses, eu acho que está falhando de novo aí o áudio e o vídeo do senhor. O pessoal está reclamando. Pessoal, entre lá no grupo do Telegram. O link para acessar o grupo do Telegram está lá na bio do Dr. Ulisses, lá no perfil dele do Instagram, que é @UlissesTaveira. Lá tem o link para acessar o nosso grupo do Telegram, que é um grupo de estudo sobre execução trabalhista, chama Execução Estratégica. O que tem lá de novidade hoje, lá nesse grupo? O Dr. Ulisses fez uma apresentação incrível sobre ferramentas eletrônicas. Ele fez um slide, pessoal, é um livro que está lá. Então, quem quiser conhecer essas ferramentas um pouco, eu vi que lá tem Simba. Então, quem quiser conhecer mais, entra lá no grupo do Telegram. Você vai ter acesso a esse PDF incrível que o Dr. Ulisses confeccionou. Tá bom? Beleza, o pessoal está me escutando aqui em Uruaçu, o pessoal não sabe de onde que eu falo de Uruaçu, que é no interior de Goiás. Aqui a gente já tem fama de ter internet ruim, mas hoje a do Dr. Ulisses está ganhando. Então, o pessoal está falando aí do Sensec e tal. Quando aparece um terceiro lá no CCS, é um dos primeiros lugares que eu vou através do Sensec. Eu estou tentando conceder o acesso aqui para o Dr. Ulisses novamente. Mas beleza, o pessoal está achando que eu estou falando. Ó, o grupo, os slides que o Dr. Ulisses preparou estão só lá no grupo do Telegram. Então, quem quiser ver esses slides, pessoal, vale a pena, tá incrível. Na hora que eu vi, eu falei, doutor, eu não vi isso aqui em lugar nenhum. Não tem. Isso aqui tá o ouro. Então, se vocês quiserem ter acesso a esse conteúdo, corre lá agora para o grupo do Telegram. Porque eu já aconselhei o doutor Ulisses tirar esse material de lá. Falei, doutor, o senhor tinha que vender esse PDF, que ele está distribuindo de graça. Doutor, estava contando aqui, como é que está o áudio do senhor aí? Continua, doutor? Aqui a internet está horrível hoje. Ó, em Cuiabá. Aqui a internet está horrível. Oi. Doutora, tá um pouco ruim aqui, a imagem está travando e o som também, o som está picotando. Eu não sei se o senhor consegue me escutar bem. O pessoal está perguntando se consegue ver o conteúdo da procuração no Sensec. Não, não consegue. A gente consegue ver de onde que foi registrada aquela procuração e a gente oficia para lá. Ó, manda cópia dessa procuração aí para os autos para a gente analisar direitinho. Tá escutando aí, doutor? Ó, saiu de novo. Pessoal, vou tocando aqui. Não vai ter aquele mesmo brilhantismo com o Dr. Ulisses, mas quem quiser saber mais informações, entra lá no grupo do Telegram que vocês vão ver. A gente tinha preparado um pouquinho para falar sobre o Sisbajude. O Sisbajude é um sistema novo que o CNJ fez em parceria lá com o Banco Central, com a Procuradoria Federal.
e ele vai substituir o Bacen, e ele tem um módulo incrível de quebra de sigilo bancário. Então, hoje, se vocês pedirem a quebra de sigilo bancário, a gente vai operacionalizar isso lá no Sysbajud. Lá, ele tem diversas informações que ele traz para o juiz, para a gente conseguir bisbilhotar lá a vida financeira, a vida bancária do devedor. E é uma pergunta que eu escuto muito. Falo assim, eu peço a quebra de sigilo bancário, mas que informação que eu posso extrair desse sigilo bancário? Olha, o extrato bancário é um raio-x da vida do devedor. Você vai descobrir tudo da vida dele. Você vai descobrir os hábitos de consumo dele, se ele compra joia, se ele dá manutenção no veículo, se ele debita lá a manutenção do IPTU, por exemplo, o pagamento do IPTU do condomínio. Então, você tira um extrato da vida financeira do devedor e consegue extrair dele muitas informações, muitas informações. Doutor, estava comentando um pouquinho dessas informações que a gente consegue obter quando a gente quebra o sigilo. Esse novo tipo de extrato, né? Porque Exatamente. o extrato mercantil não aparece o destino, nem a origem. E o extrato... Tá falhando de novo, viu, doutor? Eu não sei se está falando para todo mundo. Acho que não me ouviu, né? Ó. Tá, aqui a internet hoje está horrível. Vou sair. Doutor, fica nos comentários aí. Qualquer coisa o senhor intervém. O que o senhor acha? Sei. Pessoal, beleza. Ó, o doutor Ulisses está com muito problema na internet. A gente vai ter que marcar outro dia para trazer ele aqui. Que o doutor Ulisses, ele sabe tudo de execução. Eu vou contar um segredo para vocês. Ele deu uma dica numa live, eu escutei e eu apliquei aqui num processo. A gente resolveu, 13 execuções que tramitavam aqui na vara. Ou seja, tudo que ele falar, vocês anotam. Tá bom? Ele sabe tudo. O conhecimento dele prático é excelente. E a vivência dele, como ele está entrando, vou deixar um abraço aqui pro pessoal que está entrando. E quem entrou, fica aí que hoje o tema é bomba. Hoje a gente vai falar de quebra do sigilo bancário no processo trabalhista. Doutor Ulisses, boa noite. Boa noite, tudo bom? Você me escuta bem? Eu escuto bem, vejo bem, o áudio está bom, tudo ok. E eu, tá tudo tranquilo aí? Beleza. Tudo tranquilo também. Eu tô falando pro pessoal que segunda-feira é o dia da maldade, não é mais sexta-feira. Segunda-feira é dia de planejar, resolver aquelas execuções parado, dar aquela mexida no escritório, jogar aqueles processos para cima e colocar eles para impulsionar. E hoje foi um tema muito... Vai ter... Hoje vai ter prescrição intercorrente. Nossa! Para não deixar incidir, né? O pessoal nem dorme. Eles falam que às vezes está dormindo à noite, lembra da prescrição intercorrente e já acorda. Foi um tema muito pedido. Foi quebra de sigilo bancário. O pessoal pediu para falar daqueles sistemas novos, Sysbajud. O pessoal está assustado com esse sistema, não sabe nada sobre ele. Simba, COAF, muito mais. O pessoal tem muitas dúvidas sobre esse tema, sobre o que alcança, se alcança fintech, se não alcança. E queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso hoje. O pessoal está entrando aí. Boa noite, pessoal. Vamos falar. Doutor, o senhor já contou para o pessoal, quem não conhece o senhor ainda, que o senhor foi oficial de justiça, trabalhou lá na inteligência lá do tribunal, resolvendo execuções, aquelas execuções trabalhosas. Hoje o senhor é juiz de trabalho, o senhor é um juiz titular e tem esse sangue no olho para resolver as execuções trabalhistas. Então, eu acho que sou ideal para explicar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa problemática aí da quebra de sigilo e desse problema que todo mundo fala que é o calo do processo trabalhista, né, que é a execução. Aí já vamos direto ao assunto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do sigilo bancário, onde está previsto isso, se tem
essa garantia e se é possível fazer a quebra do sigilo bancário no processo do trabalho. Bom, Danilo, enquanto você fixa o tema, então eu vou antes agradecer, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui no InfoDireito com o pessoal do Execução Estratégica, do Leandro, que também é diretor de secretaria aí no TRT 18. Enfim, é uma satisfação enorme, especialmente estar com você, que é diretor já há um bom tempo, foi diretor em Goiânia, na nona vara, né? A Exato. vara foi premiada, inclusive. Enfim, por cumprir as metas do CNJ, de execução, inclusive, o que dá uma enorme satisfação. Mas vamos lá, vamos entrar direto no assunto. Quando a gente fala em quebra do sigilo bancário, a gente tem que pensar como medida excepcional, não é? Porque a regra é o sigilo, a regra é a proteção dos dados. Não é? O artigo 5º, inciso 12 da Constituição, estabelece o sigilo como proteção à intimidade, à privacidade. Enfim, o Estado não pode fazer essa devassa na vida das pessoas, salvo algumas exceções. A própria Constituição traz exceções no âmbito penal, e a Lei Complementar 105 amplia um pouco essas exceções. Né? Lá no caput do parágrafo 4º, né? Vamos falar assim. Parágrafo 4º do artigo 1º. Então, o artigo 1º, parágrafo 4º, traz lá uma série de situações. Trazendo para o âmbito trabalhista, a gente vai pegar a hipótese de ocultação do patrimônio e quando há indício de fraude, de simulação, enfim, em algumas outras questões. Aí, no âmbito do CSJT, a Resolução 140, regulamentou a possibilidade, à época com o SIMBA, né, e agora com o CISBAJUDE, que vai ampliar bastante essa possibilidade. Mas aí eu te pergunto, Danilo, porque no âmbito da regulamentação a gente sabe que está aí à disposição, mas como que é na prática? Os juízes têm feito, os advogados têm requerido a quebra, o afastamento do sigilo bancário? Doutor, assim, na prática, eu acho que vale a pena diferenciar como era antes da reforma trabalhista e como é hoje. Porque antes, quando a execução era promovida de ofício, o juiz ele tinha mais elementos, ele impulsionava a execução da forma a alcançar, né, a quebra de sigilo. Pós-reforma, eu tenho notado, os colegas advogados que estão aqui podem até atestar, que tem diminuído esse pedido. Ou, quando vem, ele vem num momento inadequado, ou vem com a fundamentação errada. E esses são, eu acho que, os principais motivos pelo qual os pedidos de quebra de sigilo hoje são indeferidos. Vários advogados comentam, olha, eu pedi, mas o juiz não deferiu. Aí, pergunto, você pediu no momento adequado? Você fundamentou bem essa petição? E aí eu passo a bola para o senhor explicar para o pessoal quais são esses requisitos da quebra de sigilo, né? Não é em qualquer situação. Então, quando o advogado pode requerer e como ele fundamenta essa petição? Na verdade, o que acontece? Por isso que eu comecei falando da exceção, né, que a devassa na vida financeira do executado, seja o trabalhista, seja o executado de uma dívida civil, ela é exceção. Inclusive, eu pesquisei jurisprudência no âmbito trabalhista, no âmbito civil, no processo civil, no âmbito eleitoral, no âmbito criminal. O que prevalece? A devassa na vida econômica, ela pode ser feita em casos excepcionais. Então, quer dizer, a regra é esgotar os outros meios. No âmbito penal, ação. No âmbito não penal, esgotar os meios de busca patrimonial. Então, jamais vou fazer o SIMBA ou o CISBAJUDE se a pessoa tem veículo, por exemplo. Se a pessoa tem veículo, a gente vai atrás do veículo. Né? Então, o que é importante que a pessoa faça, que o credor faça? Faça uma investigação, o mini dossiê, aquilo que a gente fala na busca de ferramentas de acesso público, e traga elementos para o juiz de que
fraude, de que há de que há ocultação de patrimônio. Por quê? Por provadas essas situações, ou consegue me ouvir? Que parece que travou para mim. A imagem do senhor travou, o áudio continua. Mas o som continua. Continua. Ó, agora parou até o áudio. Eu acho que travou. O senhor estava falando dos requisitos. Eu vou, enquanto o senhor entra aí ou volta a sua conexão, comentar dessa questão que a gente falou do momento adequado. Particularmente na vara do trabalho, logo quando o juiz homologa a execução, ou seja, já teve um pedido do autor para o juiz executar e o juiz já determina ali alguns convênios, aquela consulta básica que a gente fala, né? A gente olha no Renajude, olha faz o Bacen, coloca lá no SABB, gera aquela restrição de nome, e se mesmo assim a execução resta frustrada, a gente vai passar a bola para o exequente, né? Intima ele para indicar diretrizes, a execução. E aí, muitas vezes, ele já vem nesse momento pedir a quebra de sigilo. O que o senhor acha dessa conduta? Está certo, esse momento é o adequado? Enquanto o doutor volta ali. Eu não sei se o senhor está escutando a gente, doutor. Está escutando? Não está escutando ele. Ó, ele saiu. Agora ele volta. Mas, pessoal, o que eu estava comentando com vocês é que, na prática, geralmente, vem nesse momento processual indicar, fazer um pedido por juiz, por exemplo, de SIMBA. E, via de regra, esse pedido é indeferido. Indeferido por quê? Porque não está no momento processual adequado. Particularmente, o que eu indico? Eu indico avançar numa pesquisa de quebra de sigilo bancário quando os sócios já estão no polo. Então, primeiro eu indico tentar a execução tradicional sobre os bens da empresa, esgotou os bens da empresa, pede a desconsideração da empresa, já pede uma consulta CCS, vê se existe alguma situação de alaranjamento e depois de deferido o processamento lá do IDPJ, julgado do IDPJ, os sócios estão no processo, aí sim vale a pena, fica mais interessante o pedido de desconsideração. Por quê? Porque a gente consegue alcançar mais dados, não só da empresa, mas também do devedor. Vocês estão me escutando, pessoal? Não sei se eu caí. Eu vejo o aceno do pessoal, mas eu não vejo o doutor Ulisses. O pessoal está dando um ok aqui. Doutor Ulisses, eu aceitei o convite do senhor, mas não conectou. Eu vou cancelar aqui, o senhor pede novamente, pode ser. O pessoal está perguntando o que é CCS. A gente vai falar bastante dele hoje. Deixa o doutor Ulisses entrar e eu vou comentando mais com vocês um pouquinho sobre esses requisitos, né? Então, lá na lei que trata da quebra de sigilo bancário, ela já fala quando há indícios de fraude ou ocultação do patrimônio. O doutor Ulisses apareceu, eu vou permitir novamente ele aqui entrar, vamos ver se vai dar certo. Que está parecendo que está aguardando ele entrar. Então, o que é importante para vocês trazerem para o juiz na petição de vocês? Realmente esse indício de fraude ou ocultação de patrimônio. E aí que está a dificuldade para conseguir. Doutor? O pessoal está reclamando também do meu áudio. Oi. Eu caí 2 vezes, porque acho que o calor é tanto
aqui em Cuiabá que deve ter derretido a fiação na internet, não é possível. Tá muito complicada. Mas desculpa, pode continuar na sequência. Tá? Doutor, eu estava falando que o pessoal ele tem dificuldade de encontrar esses indícios que a lei exige para ele conseguir que o pedido dele seja deferido. E eu ia comentar Exatamente. quais são os mecanismos que os advogados podem utilizar para trazer para o juiz esses indícios. Exatamente, Danilo. Qual que é a ideia? A ideia é que o advogado tem que ter em mente, o credor tem que ter em mente que a quebra do sigilo bancário, ela é excepcional. E ela é excepcional, então, por ela ser excepcional, ela demanda um prévio esgotamento das demais medidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto porque o prévio esgotamento pode ser um indicativo de que a pessoa realmente é pobre, não tem dinheiro para arcar com a execução. A execução frustrada faz parte do sistema. Quebrou. Processual. Mas quebrou, ou ele quebrou e não tem dinheiro. Né? Eu só tenho um único bem, é bem de família, mora numa casa sem reboco, enfim. Não é perda de tempo o advogado insistir nisso. Agora, há elementos de fraude, que é o que, pelo menos na minha jurisdição, é o que predomina. Na jurisdição por onde eu passei, é o que predomina. Né? Que é aquela história da empresa quebrada, mas os sócios ricos. Aí o que o advogado vai fazer? Vai comprovar isso. E vai comprovar, seja por meio de provas mesmo, ou por meio de indícios. Né? Vai trazer indícios de que a pessoa mantém um padrão de vida alto, por exemplo, não tem R$2.000 para pagar a execução, mas mantém um convênio médico de 5.000. Quer dizer, quando olhou lá na declaração dele, na Receita, viu que ele paga um convênio médico de 5.000. É lógico que ele tem dinheiro, é lógico que ele está ocultando patrimônio. Né? E por aí vai. Então, aí a gente consegue, seja com foto do veículo, da casa, as pesquisas abertas indicando uma série de coisas, né? Carro em nome de terceiro, enfim, seja lá da forma que for, o advogado vai trazer isso e com base nisso vai insistir no pedido de afastamento do sigilo bancário. E o padrão, pelo menos no seu trabalho, é do deferimento nesse caso. Inclusive tem jurisprudência dos tribunais dizendo que se o juiz indeferir, né, e por isso mandar o processo por arquivo, por exemplo, eles têm deferido. Né? Nessas situações tem alterado essa decisão do juiz de primeira instância. Né? Aí, eu vou aproveitar o ensejo, que eu acho que é o momento mais apropriado para falar para o pessoal, fazer um convite para o pessoal, do nosso aulão. A gente vai fazer um aulão e é justamente sobre esse tema, sobre o uso estratégico das ferramentas eletrônicas de acesso público. Ou seja, aquelas que não dependem do juiz, né, que a própria parte ou o próprio advogado pode ir lá na internet consultar, e o uso dessas ferramentas para a solução das execuções. Esse evento vai ser no dia 17/9, às 19h30, no horário de Brasília. E o endereço para fazer a inscrição é lá no www.execuçãoestratégica.com.br. Acho que está lá na bio do senhor, né, doutor? O link. Na minha bio está verdade. Tá para participar do grupo. O Leandro ele aproveitou e já mandou aqui. Tá o acesso para o aulão. Eu vou confessar, doutor, que eu não lembrei de mandar. Exatamente. E aí, lá vai ser uma aula gratuita, exatamente. Então, altere. É bom alterar lá na sua bio. Mas, qual é a ideia? A ideia é, com esse aulão, mostrar quais as ferramentas disponíveis de acesso. Falhou de novo o áudio aqui para mim, eu não sei se falhou para vocês, mas o que é legal desse aulão que a gente preparou? Um e-book gratuito com todos os links dessas ferramentas, desse site. Ou seja, eu não contei não, mas eu acho que mais de 30 links de sites interessantíssimos que você vai poder descobrir diversas informações, inclusive fundamentar seu pedido de quebra de sigilo. E-book, várias dicas. Por exemplo, aquele devedor que gosta de ostentar nas redes sociais. A gente conta do caso do devedor que tem um barco, tem uma lancha e posta lá nas redes sociais. Isso tudo você pode fundamentar, sim, na sua petição para conseguir uma quebra de sigilo. Por quê? Porque aquele padrão de vida do devedor não coaduna
com a realidade do processo. Pessoal, falhou a minha ou do doutor Ulisses? Que a doutora Ulisses acabou caindo. Se foi a minha, eu vou repetir. O nosso aulão vai ser dia 17 agora. Vai ser às 19h30. E é um aulão gratuito. E quem se inscrever vai ganhar um e-book com todos os links dessas ferramentas de pesquisa. Pessoal, então tá ok. Pedir desculpa para vocês. A conexão do doutor caiu. Quem não sabe, ele mora lá em Cuiabá. E a realidade da internet pro interior do Brasil aí é caótica, viu, pessoal? O Leandro está comentando aqui a data, então fique atento aí para ele. Sobre o momento, é interessante também comentar com vocês o seguinte: não é em todo caso que o juiz vai deferir um pedido de quebra de sigilo. E não vai deferir por quê? Primeiro, como o doutor Ulisses salientou, a quebra de sigilo é uma situação excepcional. O sigilo bancário é um direito, está lá na Constituição Federal, então é uma cláusula pétrea, está lá no artigo 5º. Então, para você conseguir ultrapassar essa barreira, realmente tem que ser uma situação excepcional. Esse caso, então, o que a Justiça tem adotado? Que seja um caso relevante. Ou seja, dependendo do valor da execução ou o volume de execuções. Às vezes uma empresa tem 300, 600 execuções trabalhistas. Essa é uma situação, sim, que vale a pena pedir a quebra de sigilo bancário. Uma coisa que a gente gosta de comentar também é a situação fática da empresa. Aquela empresa, aquele devedor que realmente faliu, às vezes ele tem até a intenção de pagar, mas não tem bens, a quebra de sigilo não é uma ferramenta adequada para você usar para ele. Por quê? Porque a quebra de sigilo, ele, via de regra, ele não vai te bloquear um patrimônio, ele vai te mostrar o rastro desse patrimônio, por onde o dinheiro passou. Ou seja, se a empresa está faturando, se está vendendo, e o Bacen não alcança essa empresa, vale a pena investigar. Tem situações, por exemplo, que a empresa ela é uma empresa de grande porte, o produto dela está na praça, ela está andando aí com caminhões, dirigindo. Olha, eu acho que o doutor Ulisses está pedindo para entrar aqui, não é? E, então, é dessa empresa que você... na quebra de sigilo. Bom, desculpe, meu celular travou, o computador também, o iPad também, eu tenho o celular da minha esposa, desculpe, mas sigamos. Doutor, eu comentei um pouquinho sobre os casos que vale a pena pedir e eu acho que ficou bem explicado. Eu vou passar dessa parte. Eu comentei também para o pessoal Vamos pular. Do nosso curso e eu queria fazer uma pergunta para o senhor, aproveitando que o senhor voltou antes que sua conexão caia. O juiz ele tem que fazer uma decisão fundamentada para deferir a quebra de sigilo bancário. O senhor comentou que essa decisão não é fácil, ela realmente tem que ser uma situação excepcional e que essa decisão tem que ser fundamentada. É a pergunta que eu quero fazer para o senhor, que muitas pessoas já me fizeram. Olha, essa decisão cabe recurso? Vamos lá. A gente tem eu vou dizer 3 possibilidades. Uma delas é em que não há possibilidade de recurso, né? E nas outras 2 há possibilidade de insurgência. Bom, a primeira é o juiz indeferiu. Ele indeferiu a quebra do sigilo e mandou o processo para o arquivo. Ele falou, não há hipótese, e outra, já esgotou tudo, manda para o arquivo. Mandou para o arquivo. Cabe recurso? Cabe. Cabe agravo de petição, uma vez que pôs fim, pragmaticamente, pôs fim à execução. A outra é indefiro, uma vez que não foram esgotadas ainda todos os meios, a possibilidade de busca patrimonial por outros meios e determina. Né? Então, vamos supor que só fez o Bacen, o Cisbajude agora, e não encontrou dinheiro. Aí ele falou, mas não pesquisou carro? Então eu determino que faça busca por carro, por imóvel e outras coisas. Aí, nesse caso, essa decisão ela é irrecorrível. Agora, aí uma terceira é em que ele deferiu, né,
Aí o executado que se sentir lesado, entender que não era hipótese, uma vez que não é indício de fraude, por exemplo, não há ocultação de patrimônio, seja lá o meio que for, ele pode entrar com mandado de segurança. E aí a gente tem visto decisões aí nos dois sentidos, para as duas hipóteses, né? Tanto para o mandado de segurança quanto para o agravo de petição. E aí, essa é a situação que o doutor Marcelo apontou, que os juízes de muitos tribunais não deferem o Simba. De fato, não deferem mesmo. Por quê? Com base em duas coisas. Na seletividade, né? E que muitas vezes não esgotou os meios. Agora, com o Cisbajud, a tendência é ficar um pouco menos burocrático. E com toda essa avalanche de cursos, treinamento dos advogados, dos juízes, dos servidores, é provável que os operadores se familiarizem mais com esse tipo de ferramenta, né? E acabe adotando, em alguns casos, a quebra. O que acontece? Por exemplo, nos núcleos de pesquisa, eles adotam como praxe a quebra do sigilo bancário. Só que para ir para lá são só grandes execuções. Então, um dos requisitos é que são casos sensíveis. Quando a gente pega no âmbito penal, por exemplo, dificilmente vai fazer a quebra por um furto. Porque é um furto que pode dar processo, não chega a ser bagatela, mas não vai fazer uma devassa na vida da pessoa. Agora, a situação que envolva desvio de dinheiro ou valores milionários, faz uma devassa. Então, eles entendem, a jurisprudência entende que tem que haver uma ponderação, né? Então, muitas vezes o advogado briga pelo Simba, por exemplo, ou agora pelo Cisbajud, num pequeno processo, um devedor pequeno, de um boteco ali, de fraude, de ocultação de patrimônio. Quer dizer, nessa situação vai ser. O áudio falhou aqui para mim, eu não sei se falhou para todo mundo, mas eu vou compartilhar um pouquinho da experiência minha aqui como diretor. O pessoal, ele tem muita dificuldade. Falhou ali, não sei se vocês estão escutando. Travou, eu não sei se travou a minha também, vocês podem me contar. Falhou só do Dr. Ulisses. O pessoal está falando que falou. A do Dr. Ulisses. Beleza. Falou de nós dois? Travou tudo, pessoal. É isso mesmo. O pessoal está sem som. O meu e o Dr. Ulisses? Beleza. Alguém respondeu aqui, só o Dr. Ulisses. Então, vamos lá. Ele comentava da dificuldade de juiz deferir o CCS. E a gente fala, olha, óbvio, vocês estão pedindo o processo errado. Será que seu processo é o adequado? Então, faça essa análise criteriosa, porque quando você quebra sigilo, você lida com um volume de informações muito grande. A vara tem muita dificuldade de processar essas informações. Então, o que o juiz costuma fazer? Os tribunais costumam criar aqueles núcleos de pesquisa patrimonial. Eles criam uma estrutura lá própria para receber essa informação e tratar ela. Só que qual que é o problema? Não é todo processo que vai para lá. Então, vocês consigam ter uma estrutura para tratar esse tipo de informação. Porque hoje, com a reforma trabalhista, trouxe para o advogado toda essa responsabilidade de conduzir a execução processual. Então, o que a gente comenta? Tenham conhecimento desses institutos, saibam como requerer e quando requerer, e das opções. A gente comentou, olha, cabe recurso. Então, se você estiver diante de uma situação que vale a pena a prosseguir com o sigilo bancário, e se o juiz indeferiu, você tem a possibilidade de entrar com recurso e discutir isso no segundo grau. Se realmente sua petição estiver bem fundamentada, se for uma situação que, num caso excepcional, provavelmente o tribunal vai deferir. É o que as jurisprudências têm mostrado aí para a gente, doutor. Eu não sei no Mato Grosso, mas aqui o tribunal, às vezes, determina a realização do convênio e devolve para a secretaria fazer, para o juiz de primeiro grau fazer.
o que muitas vezes acontece é que não foi pedido no momento certo ou da forma certa. E aí o tribunal, muitas vezes, vai manter a decisão. Mas quando é a situação, em regra, o tribunal tem mandado fazer. Isso eu verifiquei não só Verdade. no âmbito dos TRTs, isso inclusive no âmbito da Justiça Estadual. Né? Agora, Danilo, eu queria caminhar para uma próxima pergunta, que é o seguinte. Ótimo. Do Simba, mas vamos falar do Simba. Por onde começar? Por onde a secretaria começa? Deferiu, ótimo, como que faz? Então chegou Ótimo. lá para o diretor cumprir, como é que ele faz? Doutor, excelente pergunta. Porque às vezes o pessoal pede a quebra de sigilo, mas e aí, né? Por onde a gente vai? Eu, particularmente, o que eu gosto de fazer? Trazer o CCS para os autos. O pessoal perguntou agora há pouco o que era o CCS. Então, é aquele cadastro lá dos clientes do sistema financeiro. Ele vai trazer todo o relacionamento que o devedor tem com as instituições financeiras. Então, se ele tiver um relacionamento lá com a operadora de cartão de crédito, traz esse relacionamento para a gente. Com banco, com cooperativa, e aí vai. E, além disso, se tem algum procurador com poderes para gerir aquela conta do devedor. O que a gente costuma achar nessa situação? O laranja, né? Então, que é um caso típico de fraude. O cara criou uma empresa, a empresa está no nome de um terceiro, mas o dono está lá gerenciando as contas. Olha, gerenciar a conta é um ato de gestão. Através do CCS, a gente consegue constatar isso. Uma vez constatado, vocês têm que pedir para trazer para o processo esse laranja. Então, já é uma dica aí para vocês, pessoal. Agora, doutor, o pessoal falou que não ouviu a pergunta, travou na hora. O que o doutor perguntou foi na prática. Quais são as ferramentas que a gente usa, quais atos que a gente desencadeia quando o juiz dá aquele despacho, deferindo a quebra de sigilo. Então, o primeiro que eu faço é o CCS. E o que eu quero achar com o CCS é esse tipo de informação, de algum laranja, de algum procurador ou algum relacionamento bancário que vale a pena eu ir atrás. A partir daí, hoje, é a ferramenta do momento que todo mundo está falando, que é o Sysbajud, né, doutor? O Sysbajud, a gente está com a expectativa, igual o senhor comentou, de facilitar esse nosso acesso, de ganhar agilidade e de espalhar realmente a quebra de sigilo. E o famoso Simba, né? Além lá daqueles relatórios do COAF, eu não sei se vale a pena a gente falar deles hoje, porque é um assunto muito vasto. Mas o que eu quero deixar claro assim que é um mar de informação. São muitas informações e abre assim uma caixa de Pandora para a gente conseguir investigar o devedor, investigar fraudes e achar o laço lá do dinheiro. Doutor Ulisses, eu acho que está falhando de novo aí o vídeo do senhor. O pessoal está reclamando. Pessoal, entre lá no grupo do Telegram. O link para acessar o grupo do Telegram está lá na bio do Dr. Ulisses, lá no perfil dele do Instagram, que é @UlissesTaveira. Lá tem o link para acessar o nosso grupo do Telegram, que é um grupo de estudo sobre execução trabalhista, chama Execução Estratégica. O que tem lá de novidade hoje, lá nesse grupo? O Dr. Ulisses fez uma apresentação incrível sobre ferramentas eletrônicas. Ele fez um slide, pessoal, é um livro que está lá. Então, quem quiser conhecer essas ferramentas um pouco, eu vi que lá tem Simba. Então, quem quiser conhecer mais, entra lá no grupo do Telegram. Você vai ter acesso a esse PDF incrível que o Dr. Ulisses confeccionou. Tá bom? Beleza, o pessoal está me escutando aqui em Uruaçu. O pessoal não sabe de onde que eu falo de Uruaçu, que é no interior de Goiás. Aqui a gente já tem fama de ter internet ruim, mas hoje a doutora Ulisses está ganhando.
Então, o pessoal está falando aí do Sensec e tal. Quando aparece um terceiro lá no CCS, é um dos primeiros lugares que eu vou é através do Sensec. Eu estou tentando conceder o acesso aqui para o doutor Ulisses novamente. Mas beleza, o pessoal está achando que eu estou falando. Ó, o grupo, os slides que o doutor Ulisses preparou estão só lá no grupo do Telegram. Então, quem quiser ver esses slides, pessoal, vale a pena, tá incrível. Na hora que eu vi, eu falei, doutor, eu não vi isso aqui em lugar nenhum. Não tem. Isso aqui tá o ouro. Então, se vocês quiserem ter acesso a esse conteúdo, corre lá agora para o grupo do Telegram. Porque eu já aconselhei o doutor Ulisses tirar esse material de lá. Falei, doutor, se eu tinha que vender esse PDF, ele está distribuindo de graça. Doutor, estava contando aqui, como é que está o áudio do senhor aí? Continua, doutor? Aqui a internet está horrível hoje. Ó, em Cuiabá. Aqui a internet está horrível. Oi. doutora, tá um pouco ruim aqui, a imagem está travando e o som tá bem, o som tá picotando. Eu não sei se o senhor consegue me escutar bem. O pessoal está perguntando se consegue ver o conteúdo da procuração no Sensec. Não, não consegue. A gente consegue ver de onde que foi registrada aquela procuração e a gente oficia para lá. Ó, manda cópia dessa procuração aí para os autos para a gente analisar direitinho. Tá escutando aí, doutor? Ó, saiu de novo. Pessoal, eu vou tocando aqui. Não vai ter que brilhantismo com o doutor Ulisses, mas quem quiser saber mais informações, entra lá no grupo do Telegram que vocês vão ver. A gente tinha preparado um pouquinho para falar sobre o Sysvajude. Sysvajude é um sistema novo que o CNJ fez em parceria lá com o Banco Central, com a Procuradoria Federal, e ele vai substituir o Bacen, e ele tem um módulo incrível de quebra de sigilo bancário. Então, hoje, se vocês pedirem a quebra de sigilo bancário, a gente vai operacionalizar isso no Sysvajude. Lá, ele tem diversas informações que ele traz para o juiz, para a gente conseguir bisbilhotar lá a vida financeira, a vida bancária do devedor. E é uma pergunta que eu escuto muito. Falo assim, eu peço a quebra de sigilo bancário, mas que informação que eu posso extrair desse sigilo bancário? Olha, o extrato bancário é um raio-x da vida do devedor. Você vai descobrir tudo da vida dele. Você vai descobrir os hábitos de consumo dele, se ele compra joia, se ele dá manutenção no veículo, se ele debita lá a manutenção do IPTU, por exemplo, o pagamento do IPTU do condomínio. Então, você tira um extrato da vida financeira do devedor e consegue extrair dele muitas informações, muitas informações. Doutor, estava comentando um pouquinho dessas informações que a gente consegue obter quando a gente quebra o sigilo. Esse novo tipo de extrato, né? Porque Exatamente. o extrato mercantil não aparece o destino, nem a origem. E o extrato... Tá falhando de novo, viu, doutor? Eu não sei se está falando para todo mundo. Acho que não me ouviu, né? Ó, Tá, aqui a internet hoje está horrível. Vou sair. Doutor, fica nos comentários aí. Qualquer coisa o senhor intervém. O que o senhor acha? Eu... Sei. Pessoal, beleza. Ó, o doutor Ulisses está com muito problema na internet. A gente vai ter que marcar outro dia para trazer ele aqui. Que o doutor Ulisses, ele sabe tudo de execução. Eu vou contar um segredo para vocês. Ele deu uma dica numa live, eu escutei e eu apliquei aqui num processo e a gente resolveu, nada, 13 execuções que tramitavam aqui na vara. Ou seja, tudo que ele falar, vocês anotam, tá bom? Ele sabe tudo. O conhecimento dele prático é excelente. E a vivência dele como justiça,
Excelente. Então, falar, vocês anotam que é ouro. Vocês vão conseguir resolver seus processos encalhados lá com essas dicas, é verdade. Então, ele estava comentando do extrato de movimentações. O que mostra nesse extrato de movimentações? Ele é o padrão do Simba. Ele mostra a origem e destino das movimentações. Por exemplo, esse dinheiro saiu e foi para uma conta X. Aí a gente consegue ver, essa conta é de quem? Não, todo faturamento da empresa está indo para um terceiro. Olha, então a gente está diante aqui de um sócio oculto. Tem um terceiro aqui tomando proveito do faturamento dessa empresa. Outra situação que a gente descobre através da quebra de sigilo e da análise desses extratos, aquela situação que a empresa, através de um mecanismo fraudulento de blindagem patrimonial, falo fraudulento porque existe aquelas hipóteses legais e tal, mas não, nesse caso, ele usa de fraude, ele cria uma terceira empresa, uma segunda empresa, faz o caixa 2, faz um caixa 3, e ele consegue, através dessa empresa, esconder o patrimônio, o faturamento. Então, através da quebra de sigilo, a gente consegue mapear essa situação, seguir o rastro desse dinheiro e atacar o patrimônio do devedor. Na verdade, atacar aonde que está lá o pote ouro dele. Então, a gente já rolou aqui, olha, aquisição de bens, através do extrato dele lá, você vê que o devedor comprou um imóvel, então a saída lá milionária, um imóvel com um terceiro. Às vezes, outra situação muito útil na quebra de sigilo, aquelas situações de fraude executiva. Ele desfez um bem na hora que você, no curso da execução, ou às vezes, na verdade, a fraude a credores, né? Antes mesmo do início da execução, ele fez uma venda simulada, ele desfez do patrimônio dele, mas de forma simulada. Através do extrato bancário, daquele período que ele fala que vendeu e declarou a venda, você vê, olha, você não recebeu esse dinheiro não entrou na sua conta. E o juiz ele consegue trabalhar com essa informação e constatar lá uma fraude contra credores, uma fraude à execução, e por aí vai. Então, são várias informações que a gente começa a ter acesso e trabalhar com ela. Por exemplo, a gente tem acesso ao extrato de aplicações financeiras. Eu fiz um acordo aqui recentemente na Vara do Trabalho, eu participei como conciliador no acordo e o juiz aqui, Dr. Carlos, homologou e teve uma repercussão muito grande, porque o pagamento desse acordo foi através de criptomoeda. O que eu achei interessante foi, o que eu falei para o pessoal, foi o seguinte, olha, se tem gente aqui em Uruaçu, no interior, no coração do Brasil, mexendo com criptomoeda, nesses grandes centros, nessas capitais, tem muito devedor que tem investimento, sim, lá nas bolsas, em criptomoeda, e aí vai. Então, quando você começa a investigar isso, realmente abre os horizontes para você solucionar a sua execução. Então, a gente vai conseguir também, através do Cisbajude, a fatura do cartão de crédito do devedor. E o pessoal costuma brincar, e aí? Eu com o extrato do cartão de crédito, o que eu faço? Olha, com o extrato de cartão de crédito, realmente é um mapa da vida da pessoa. Você consegue ver todos os hábitos de consumo dela. Por exemplo, às vezes ele dá manutenção do veículo dele numa concessionária. Ele paga a manutenção do veículo dele com cartão de crédito. Você vê lá na fatura do cartão que ele faz a manutenção lá na BMW, por exemplo. Através dos convênios, você não achou nenhum veículo. Você fez um reajuste, não apareceu nenhum veículo. Como assim? Cadê esse bem? E aí a gente vai atrás desse bem, né? Uma situação que já conseguiram resolver uma execução através da análise da fatura do cartão de crédito. O devedor ele tinha, por exemplo, um imóvel, uma casa de praia. Não está no nome dele. Esse imóvel não está averbado. Mas através da fatura do cartão de crédito, eles conseguiram mapear que todo ano, nas férias, ele estava naquela cidade e que tinha lá, por exemplo, uma fatura de uma internet
vinculada na fatura do cartão de crédito. E ali é um barbante. Você vai puxando, descobre, está no endereço X. Esse endereço X, o devedor não sabia que ele existia. Não, vamos expedir um mandado de penhora lá nesse endereço. Você constata que lá o devedor tem esse imóvel, que ele tem bens lá, às vezes você pode penhorar o imóvel ou os móveis que tem lá, e aí vai. E, pessoal, abrir um leque de muito grande para você solucionar a execução. É difícil falar, porque são muitas informações. Eu vou só contar para vocês e mais para frente a gente aprofunda nesses dados. Por exemplo, o Sisbaju vai oferecer proposta de abertura de contas, nem é a conta realmente aberta. O devedor ele leva lá os dados dele no banco e tenta abrir uma conta. Só tentar vai gerar essa informação lá no Sisbaju. De por que isso é interessante? Lá no momento da abertura da conta, ele vai ter que apresentar os documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovante de renda. São várias informações que você pode explorar. O Sisbaju vai mostrar contratos de câmbio. Se esse devedor ele vendeu ou comprou moeda estrangeira, no extrato lá do Sisbaju vai aparecer. Também naqueles casos lá de blindagem avançada, engenharia avançada de proteção de patrimônio, geralmente ocultação de patrimônio, você vai perceber que existem geralmente remessa de dinheiro para o exterior. E através do Sisbaju você vai conseguir mapear essa situação. Então, pessoal, são muitas hipóteses, doutor Ulisses, a gente ia explorar bastante isso hoje. Eu acho que vale a pena a gente falar um outro dia. E eu vou falar um pouquinho para vocês também dos relatórios lá do COAF. O COAF é um órgão aí que ganhou evidência com o Sérgio Moro na gestão aí do Bolsonaro, porque virou uma briga. Queria administrar o COAF, por quê, né? Porque realmente é um órgão que tem muita informação. Então, que informação que vai lá para o COAF? Todas as transações financeiras que geram algum tipo de suspeita, o pessoal oficia para lá. Por exemplo, as lojas de joias. Se você compra uma joia lá, vai essa informação lá para o COAF. E aí vai. Então, na hora que quebra o sigilo bancário, você tem também acesso a essas informações e, como eu disse, abre um mar de possibilidades para você solucionar a execução. O tempo está acabando e eu queria reforçar algumas coisas com você, alguns detalhes que eu achei importante e algumas perguntas que ficou para trás aqui. O pessoal comentou de novo que ficou com dúvida na fundamentação do pedido de quebra de sigilo. Pessoal, é muito importante fazer uma petição bem fundamentada para você conseguir o deferimento da quebra de sigilo. Então, no que você realmente tem que fundamentar? Na situação de ocultação de patrimônio ou fraude. Você tem que trazer para o juiz indícios disso. Então, se não houver indício disso, o juiz vai indeferir. Ou seja, às vezes está no momento adequado, é uma situação que exigiria a quebra de sigilo, mas se você não conseguir manusear bem essa petição, o juiz vai acabar indeferindo. Onde eu consigo esses indícios, Danilo? Porque eu, advogado, não tenho acesso às informações. Olha, tem sim, são inúmeros sites abertos de acesso público que você consegue fazer um raio-x do devedor. Eu dou um exemplo simples, mas que o pessoal não costuma usar. Vocês já viram tanto de informação que vocês conseguem com a simples busca no Serasa. É uma consulta paga, ela é em torno de uns R$40, você consegue um mapa lá do devedor, com endereços, com várias informações dele lá de negativação. Olha, se ele tem um cheque devolvido do Banco Santander, é porque ele está movimentando a conta do Santander. Vamos lá verificar. Por que o Bacen resta negativo? E aí vai. Um exemplo que o doutor Ulisses deu, rede social. O advogado ele pode consultar isso. Olha, eu vi a rede social lá do devedor ou dos filhos do devedor e eu constato que o padrão de vida dele é incompatível
um resultado dos convênios que vocês estão trazendo. Eu vejo ele morando num condomínio fechado, ele ostentando carros importados. Como que o Renajude não dá nada? Aí você traz isso para o juiz. Juiz, olha, isso é um indício de ocupação de patrimônio. O pessoal está comentando, fazendo muita pergunta aí, e eu estou gostando da interação de vocês. Mas aí, você conseguiu a quebra de sigilo? Esteja preparado para lidar com essas informações que vão vir. O que geralmente acontece? O juiz, ele dá sigilo para essa informação, ou imprime, deixa na secretária íntima o advogado para ir lá, ou junta em sigilo nos autos. Quando o advogado lê aquelas informações, parece que está escrito grego. Então, o que eu oriento? Vocês têm que saber interpretar a resposta dessas consultas, saber trabalhar com aquelas informações para você realmente obter êxito na execução. Não adianta só pedir a quebra de sigilo. A quebra de sigilo só não vai resultar em êxito, necessariamente em êxito na sua execução. Aí, o outro detalhe que eu quero reforçar com vocês, o momento adequado para pedir isso. Saibam analisar o processo se você não tem outros meios mais adequados para impulsionar a execução. Que não necessite de usar um meio tão gravoso, que é a quebra de sigilo. Então, olha, saiba quais são essas ferramentas que vocês podem explorar. E aí eu insisto, entre lá no grupo do Telegram, tenha acesso ao PDF que o Dr. Ulisses preparou, que você vai ver uma infinidade de convênios que vocês podem explorar antes de pedir a quebra de sigilo. E beleza, consegui a quebra de sigilo, e agora? Geralmente, a quebra de sigilo, a gente constata situações ilícitas. Então, o que vale a pena pressionar? Geralmente, quando você consegue a quebra de sigilo, tem uma petiçãozinha da reclamada pedindo para incluir em pauta de conciliação. O pessoal fica em dúvida, olha, vale a pena fazer acordo ou não vale? Vale a pena sim. Nesse momento que a reclamada está ali disposta a negociar, tenta sim um acordo. E, por falar em acordo, eu quero fazer um convite para vocês também. Tem lá na minha bio o campo para fazer inscrição para um evento incrível que eu estou organizando sobre conciliações. Então, o pessoal que quiser aprender, usar técnicas de negociação para celebrar acordo, para melhorar o desempenho lá na audiência de conciliação, tem esse evento lá, é um evento gratuito. Ele está sendo promovido em parceria com a OAB daqui de Uruaçu. Então, corre lá, se inscreve, viu, pessoal? É isso aí, eu fiquei aqui sozinho e eu tô sentindo muita falta do Dr. Ulisses, porque ele tinha muito material para compartilhar. E eu acho que por hoje é isso aí, pessoal. A gente falou dos convênios, desses bajude. O pessoal fez uma pergunta. Olha, beleza, pessoal. Igual eu falei, essas dicas, a gente que está do lado de cá do balcão, eu sou diretor de secretaria, o Dr. Ulisses Chuiz, a gente lida com um volume de processos muito grandes. Então, a gente tem várias cartas na manga para poder usar. A experiência conta para isso. Eu, por exemplo, em média, por ano, eu lido com mais de 1.000 execuções. Lá em Goiânia, a vara que eu trabalhava tinha 4.000 execuções. Então, realmente, é uma visão muito ampla. Doutor Ulisses vai entrar de novo aqui. Doutor Ulisses não, Leandro. O pessoal está perguntando se a live vai ficar gravada. Eu não sei, eu só vou deixar se vocês apertarem aí no coraçãozinho. O que você acha, Leandro? Deixa gravado ou não deixa? Doutor, eu tô falando Deixa que sou gravado. brasileiro, não desiste não, velho. Não desisto, não. É porque até para te ouvir, tava caindo. E agora parece que estabilizou. Eu vi que você ia encerrar, aí eu falei, não, faltam 7 minutos. Acho que a gente consegue falar alguma coisinha. O que eu ia falar que é importantíssimo para os credores, né? Para os advogados que têm honorários para receber, para aquele devedor que Perfeito. quer sair da execução, Eu senti falta do senhor aqui, doutor. aquele devedor, né? Qual que é a ideia? A ideia é
use e abuse das ferramentas de acesso público, porque você vai conseguir identificar patrimônio e resolver a execução. E se não conseguir, você vai ter elementos para a quebra do sigilo. Poxa. Você me ouviu? Não. Não, eu vou sair. Não, não estou ouvindo nada.